Fala, meu queridão, canal Bad Draw na área, e como prometido no último vídeo, a gente hoje vai falar sobre a possibilidade de orientação a objeto dentro do JavaScript. JavaScript você já sabe, né? O JavaScript há pouco tempo, né, deixou aí a galera com essa possibilidade. Apesar de não ser uma linguagem fortemente tipada, a organização dos arquivos em classes torna o JavaScript mais versátil e as possibilidades aí são bem legais quando você usa classes. Eu costumo pensar que classes são funções mais bem organizadas e mais especializadas, certo? Só que o conceito geral de orientação a objeto, a princípio, é que a nossa programação ela se pareça mais com o mundo real, sabe? Que o programa ele verse mais acerca do mundo real, possuindo aí todos os atributos, né, possíveis para que a gente faça uma leitura mais realista do programa para a vida, ok? Eu vou te indicar o site do W3, tá? Para que você leia JavaScript PO, porque longe de mim aqui num vídeo tão curto, né, falar para você como é que funciona todo o conceito de orientação a objeto, né, e entender que você não tem nenhuma possibilidade de fazer isso aqui. Então a gente só vai falar da possibilidade de fazer isso dentro do Wix, tá? Tá dizendo aqui, ó, que o ECMAScript 2015, né, no ES6 introduziu as classes no JavaScript, certo? Então o JavaScript tem um template de classes e objetos. Beleza, então, ó, a sintaxe é uma classe, ele vai ter um construtor, a gente falou um pouco disso no último vídeo. O construtor é uma função, né, com esse nome sempre, construtor, que recebe parâmetros e esses parâmetros são obrigatórios quando a classe é criada. E esse this.name ele vai definir aí os que são os atributos da classe. Então eu recomendo W3 Schools aqui, é um sistema aberto, aí você vai ler aí módulos, certo? Você vai ter acesso a isso tudo aí, ó, dentro do sistema de... Se bem que essa parte de módulos já é uma outra coisa, é a questão de classes mesmo, só dar uma estudada de classe. Eles não vão muito a fundo, JavaScript não vai muito a fundo na pegada de classes. Então o Wix vai usar a pegada do JavaScript, então também é bem simples. Vamos entender. O primeiro princípio para o uso de classe em JavaScript, você quer acompanhar mais do Bad Draw, ter aí uma iniciação, eu costumo chamar, né, os meus alunos de iniciados, porque a gente passa aqui no canal muitos assuntos e talvez você não saiba acompanhar. E se você for um iniciado, se você entrar lá na Udemy, comprar um curso, estudar, você precisa estudar, né? Muita gente me pergunta, quanto tempo eu vou demorar para aprender? Eu não sei, cara, não tem como eu saber. De verdade, isso depende muito de você, talvez você nem precise de mim, entende? A vida é isso. Então o que importa é que você faça o teu caminho. Eu tô aqui, ok? Então, vamos voltar aqui a pegada. O primeiro conceito dentro do Wix para o uso de classes é que as classes devem ser declaradas na parte do front-end. Vamos entender o front-end do Wix como a parte public, tá? A pasta public e também a pasta, os códigos que são diretamente ligados à página, né? Que ficam dentro da página aqui na parte de baixo, ok? Então essa área e os códigos de public. No back-end, se você declarar uma classe, por tentativa aqui não funcionou. O distanciamento de uma classe no back-end não funcionou. Confesso que ainda não testei o distanciamento de classes do back-end para uso no próprio back-end mesmo, tá? Mas não vale a pena para mim testar isso não, ok? Eu deixo no back-end aí só funções especializadas. Então, vamos seguir adiante aqui. Eu tenho uma classe, a princípio, eu estou construindo aqui, ó, um objeto dentro da variável fields. Esse objeto tem a chave tbname, tbcpf, tbphone, tá vendo? Ó? ddcountry, certo? E aí cada chave dessa tem um outro objeto. E os objetos têm a chave required, aliás, né, validation e mask. Todos eles têm a mesma coisa. O CPF tem um maxLength, tá? Eu estou definindo um objeto, tá? E as chaves primárias desses objetos são os IDs desses campos aqui, tá? Então eu fiz uma classe que ela valida, né, campos para mim. Então isso é um exemplo de trabalho com uma classe dentro do Wix, como ficaria bem bacana, tá? Deixa
Deixa eu dizer para você que a gente também tem um grupo Velo Brasil, lá no Facebook, você já está convidado para ir lá. Se inscreve lá no grupo Velo Brasil, faça parte da comunidade, leva suas dúvidas, leva a sua contribuição, vamos só crescer juntos, ok? Então, ok. Feito aqui esse objeto, desse modelinho mesmo que ele é, você está vendo aqui, ó, form é igual a new form. Talvez isso seja novo para você, mas esse new é uma declaração de que a variável form é uma nova instância da classe formulário, ok? E ele está passando aqui dois parâmetros. O primeiro é o field e o segundo é o componente box erro. Tá? Que tá aqui é uma box que tem um texto dentro de erro, né? O texto T5, ok? Então, só para a gente ver como é que essa classe funciona. Vamos lá no arquivo da classe, ó. Tá aqui, eu botei classe.form JS, tá? Muito tempo sem usar classes também, hein? É form.class. Essa é uma convenção de outras linguagens que seja assim, tá? Que você coloque o ponto class antes do ponto onde você reconhece o tipo de arquivo, né? No nosso caso, ponto .js do JavaScript. Então, form.class, eu sei que aquele arquivo é uma classe, tá? Porque classes são coisas muito especializadas que a gente consegue usar e é muito bacana. Então, a classe está aqui, ó. Ela foi exportada. Ela tem isso aqui, né, como grafia, né, como sintaxe normal, que é classe, e o nome da classe. Por padrão, a gente usa a primeira letra maiúscula, então F aqui está maiúsculo, então essa aqui é a classe formulário, ok? Bem tranquilinho, né? Então a classe formulário, ó, isso aqui é um exemplo, tá? Não é para você aprender a usar a classe formulário, é para você entender uma usabilidade da classe e como ela é usada no Wix, tá? Ela fica na pasta public. Então a gente tem aí uma conversação de memória do sistema, porque o navegador acessa essa pasta, porque essa pasta é baixada. Próximo vídeo aqui do canal BadDraw, nós vamos falar sobre organização de projeto. Vamos entender aí como é que funciona essa conversa do servidor, do navegador, do usuário, tá bom? Mas é no próximo vídeo. Então, o construtor é aquela função que eu te chamei, ó. Assim que ela é chamada, ela pede que a gente dê dois parâmetros, lembra? O fields a gente passou e a box erro, para que ele saiba onde lançar os erros do formulário, caso ele encontre aqui nesse caso. Mas poderia ser qualquer coisa, tá bom? Ó. Então, aqui está o nosso construtor. E tá aqui, ó, os métodos da classe, ok? Tudo certinho. Eu acho que se a gente entrar demais nessa classe aqui, ó, que é bem grande, a gente vai se confundir. Mas você já conseguiu entender a estrutura, correto? Então vamos fazer o seguinte aqui. Vamos criar uma nova página, tá? Uma página em branco. Vamos chamar essa página aqui de pessoa. E vamos imaginar um cenário onde você chegou e foi criar a sua classe. Tudo bem? Então, ó, eu renomeei aqui, mas ela não pegou. Essa classe não, essa página vai se chamar pessoa. Tá? E pessoa, para pessoa a gente vai criar aqui um arquivo. A gente vai chamar esse arquivo de pessoa.class.js, tá? E aqui dentro a gente vai criar uma classe, tá? Esse é o caminho, né? Então a gente cria um export class, tá? Eu vou criar um export class, vou chamar aqui pessoa, tá bom? Ó, a classe ela foi criada, ó. Não, ela não tem esses dois parênteses. Então a classe ela foi criada e já está pronta para ser exportada, só que ela ainda não tem nada ainda no corpo dela. Mas se eu quisesse importar ela aqui dentro da página pessoa, eu faria um import, né, em pessoa from public pessoa.class. Então já está importado, mas lembrando, não tem nada. Então, a exemplo, como a gente viu, let pessoa com P maiúsculo é igual a new pessoa. Então agora sim, com dois parênteses aqui, nós temos uma instância da classe pessoa, que está na pasta public. Então vamos determinar aqui um construtor, ok? Nós vamos delimitar que pessoa tem this.nome, que pessoa tem nome,
E o nosso construtor vai receber aqui, ó, o nome e a idade, tá? Então, a nossa pessoa, ela vai ter nome igual a nome, significa que quando eu instanciar a classe e passar aqui o nome, o atributo da classe nome vai receber o valor que eu passar lá como nome. E this.idade vai ser igual a idade, a mesma coisa, ok? Então, a gente já vai ter, né, essa necessidade na hora de instanciar a classe. Se eu chamar o pessoa aqui, ó, isso aqui basicamente, tá? Vamos dar um console.log ali na instância da classe para você ver. Basicamente a gente comete um erro instanciando a classe, não passando o construtor, ó. Nome undefined, idade undefined. Se fosse outras linguagens fortemente tipadas, o JavaScript não é fortemente tipada, a gente nem poderia construir essa classe se a gente não passasse aqui, ó, o que o construtor pede. Mas no caso do JavaScript, o JavaScript é bem legal com a gente, tá? E ele deixa passar. Então é você que tem que prestar atenção. Então a gente vai instanciar a pessoa aqui, ó, passando o nome BadDraw, tá? E idade aqui eu vou passar 38, ok? A gente vai visualizar. Você vai ver que os atributos, né, que a instância da classe vai ter, ó, a amostra dos atributos da classe, o nome e idade, ok? E dentro da classe, normalmente a gente define métodos. Métodos são funções que não tem aquela palavra function antes, tá? Você, por exemplo, não tem antes, né? Simplesmente não tem. Então a function aqui, ela simplesmente é o nome. E eu vou criar um método aqui chamado criar vídeo para YouTube, ok? Então a gente acabou de criar um método aqui para a classe pessoa, tá? E as pessoas criam vídeos para o YouTube, né? Então a gente instancia a classe e a gente pode chamar um método criar vídeo para o YouTube. O que esse método vai fazer? Console.log, né? Ganhei muitos likes, certo? Muitos likes. Ele vai fazer isso quando a gente, né, chamar ali esse método que é criar vídeo para o YouTube. Vamos lá ver como é que isso funciona? Se eu criei um método para a classe, tá? Ó, vamos ver como é que isso funciona. Vamos botar aqui para ficar mais legal, para você ver como eu tenho acesso, ó, aos atributos da classe. Eu posso dizer que this.nome ganhou, né? Ganhou muitos likes, ok? Então a gente vai lá no pessoa aqui, ó, e além da instância da classe, a gente vai dizer que pessoa ponto criar vídeos para o YouTube, ok? Então, ó, o método da classe poderia receber atributo igual uma função, tá? Então a gente vai instanciar e tá aqui, ó, BadDraw ganhou muitos likes, faltou só um espaço ali, mas já deu para entender mais ou menos como é que funcionam classes dentro do Wix. Elas vão ficar na pasta public e nós vamos acessá-las dentro do processo aí das páginas, tá? Só para você ter uma ideia de como uma classe pode ser útil, perceba aqui esse formulário, eu vou mandar validar, ó, e ele está dizendo, ó, the field name is required, tá? Então tá aqui, ó, ele está dizendo que o campo nome é obrigatório, eu vou botar aqui teste, ele está dizendo que o CPF é obrigatório, eu vou botar aqui o CPF 123, vamos lá, ele vai dizer que o campo CPF é inválido, olha que bacana, né? Acho que eu tenho aqui algum CPF válido, é isso aqui, ó, validou, o campo telefone, tá ali também, ó, tá dizendo que o telefone é inválido, olha que bacana. Tudo isso usando uma classe, agora ele está dizendo que ele quer o país, eu vou botar aqui o Brasil, e agora validou o nosso formulário. Se eu fosse fazer isso em códigos, com funções, examinando campo a campo, talvez eu tivesse mais trabalho, mas se você olhar aqui a classe form, né, ela tem métodos especializados, ó, aplicação de máscaras, definição de máximo, validação de campos, certo? Todo o processo veio para cá e de uma vez só de um método genérico. Então, todo formulário que eu crio eu posso jogar e a classe, né, entende que aquilo ali
é uma maneira genérica de trabalhar com aqueles dados que ela recebe, que são os dados do field, né, onde eu defini qual é o comportamento desses campos. Gostou da ideia de usar classes dentro do Wix? Como eu te disse, você vai achar muito se você pesquisar sobre orientação a objetos em JavaScript. Você vai achar muita coisa na internet. Você vai ver que esse padrão ele foi incluído no ECMAScript, né, no ECMAScript de 2016, né, e você vai ver também que o JavaScript ele não é tão rígido como linguagens como Java e muitas outras aí para poder estar lidando com a orientação a objetos. Então, eu espero que você aprenda bastante e que você use esse conhecimento para uma finalidade bem bacana, ok? Eu fico por aqui. Um grande abraço do seu amigo Bad Draw, que está sempre aqui procurando fazer conteúdos legais para você.